Todo profissional já passou por muitos e muitos professores ao longo da vida e aprendeu coisas de todo tipo com eles. Mas o que as professoras e os professores podem aprender com profissionais diversos? Por isso que a gente vai começar com uma série de vídeos chamada O que podemos aprender com... Bom, para começar a nossa série, hoje a gente vai ver o que professoras e professores podem aprender com um ator. Para isso, eu convidei o Vitor Lins, um grande amigo, ator, profissional do marketing. O que você acha que os professores, as professoras podem aprender com um ator profissional? Bom, Vi, primeiro, obrigado pelo convite. Adorei esse convite, esse tema, porque acho que são coisas que realmente a gente pode ter muito das duas áreas juntas, andando, a gente consegue encontrar muitas relações, muitas correlações entre as duas profissões. E eu acho que eu vejo a arte da atuação, a arte da interpretação. Se fosse falar assim, qual é a coisa mais importante para um ator fazer em cena? Para um ator, para uma atriz, para um artista fazer em cena ali no palco? Eu acho que são duas coisas. Acho que ter escuta aberta, sempre. Você tá pronto para escutar o que vem. E você estar pronto em cena, né? Você estar em alerta, estar preparado e pronto para agir, né? Porque teatro nada mais é do que o jogo da ação, né? Então, como se fosse, sei lá, uma bolinha de tênis que ela está sendo jogada para um lado e para o outro, e onde está cada artista ali, joga a bolinha para o outro. Então, tem muito da escuta, do escutar o que o outro diz, e você estar pronto para receber isso e para agir em cima disso. E eu acredito que dentro de uma sala de aula, seja ela hoje, né, a gente pode dizer presencial ou online, acho que um professor, uma professora, um docente, ele tem que estar preparado com essas duas coisas. Bom, você falou da escuta, falou da sensibilidade, de perceber, né, a plateia, e como que você acha que isso pode refletir na prática do professor em sala de aula? O que o professor pode fazer ao abrir esse canal aí de perceber os alunos durante a aula? Eu acredito que todo docente já chega com o seu programa de aulas pronto, né? Então, jogando aqui para a linguagem da cena, já chega com o seu roteiro pronto. Então, a gente sabe as nossas falas, a gente sabe qual que é o começo, qual que é o meio, qual que é o fim. Mas pensando, por exemplo, quando eu chego, por exemplo, para apresentar uma peça, cada plateia é uma plateia diferente. Assim, nunca vai ser a mesma plateia. E eu acho que quando o docente chega na sala de aula, acho que vendo talvez aquela turma como uma plateia, talvez as turmas serão diferentes, né? E as turmas têm suas particularidades. E a partir do momento em que existe essa sensibilidade, existe essa escuta, acho que você consegue se adaptar às necessidades daquela turma em específico. Uhum. Então, acho que cada docente tem o seu jeito de ensinar, tem a sua pedagogia, tem a sua didática, na verdade. Só que às vezes, sei lá, talvez para ensinar tal disciplina, para aquela turma ou para aquele determinado aluno ou aluna, talvez aquele modo educação formal, assim, sei lá, só escrever na lousa basta. Só, tipo, eu sentar ali na minha cadeira e ler aquele enunciado do exercício basta. Então, quais são as formas didáticas que eu posso usar com aquela turma? O que aqueles alunos querem? Assim, como que eu consigo identificar qual que é a melhor forma de ensinar, de passar aquela disciplina? Então, acho que é muito disso. Claro que a gente não vai mudar o texto, por exemplo, da peça, a gente não vai, como não vai também mudar o programa da aula, assim.
tem que tem que ensinar aquilo, é aquilo que vai ser explicado, que vai ser passado da mesma forma como é aquele texto que vai ser ensinado. Eu não Uhum. vou mudar isso drasticamente. Só que eu sinto, em relação às cenas, por exemplo, um exemplo prático que eu posso usar, a gente fala muito da questão, uma comédia, por exemplo, ou nem necessariamente precisa ser uma comédia, mas uma cena cômica, onde eu sei que naquela cena, possivelmente a plateia vai soltar uma gargalhada, vai dar uma risada. Eu espero aquela reação. Eu espero essa reação da plateia para então continuar. E eu acho que eu posso ir até um pouco além. Talvez de não enxergar as turmas como a plateia, mas talvez as turmas até mesmo como outros atores em cena, no sentido de jogar, Uhum. no sentido de ter esse jogo, no sentido de joguei essa bolinha de tênis e eles vão me devolver essa bolinha de tênis. Uhum. Então, um jogo. Então, acho que a gente pode ter essas duas visões. Acho que a gente pode ter a visão da turma como plateia, mas também de serem ali atuantes também em cena. Acho que talvez fique uma relação bacana, talvez que a gente consiga correlacionar aí. Você trouxe essa metáfora da bolinha de tênis, que é bastante usada, de tênis, de ping-pong, bastante usada. Mas teve uma reunião que eu desconstruí essa metáfora pensando numa estratégia de sala de aula que o comum da aula expositiva dialogada, que é essa do professor apresentando e eventualmente jogando as perguntas para o aluno, é isso, o professor ele continua quando o aluno disse o que ele quer que ele fale, né? Então, tipo, ele faz a pergunta e ele só vai continuar quando vier a resposta certa ou algo do tipo, e acaba ficando muito de um para um. Mas é muito mais, talvez seja muito mais um jogo de vôlei, né? Que o professor joga, aí um aluno passa pro outro, aí levanta e o outro corta. Então tem que ser um jogo, assim, os alunos têm que triangular entre eles ali também, para aprender entre eles. Só peguei a metáfora do esporte, mas é Sim, legal, na hora que você trouxe do aluno sair do papel de espectador para virar também um ator desse processo de aprendizagem, tem tudo a ver com a personalização do processo de ensino, construção de autonomia do aluno e de fato sair de um cenário da educação que o professor está lá no centro de tudo, né? O professor é a grande estrela da aula. Não significa também que, não, toda a aula agora é o aluno, sem o aluno é o centro das... Tipo, não, as pessoas estão ali juntas, estão aprendendo juntas, estão construindo isso juntas, né? Eu acho isso bastante interessante. sim, com certeza, eu concordo. Em processos colaborativos, na parte artística, a gente não trabalha com esse lugar de protagonismos, né? Então, se for pensar num. Eu já passei por alguns processos colaborativos, onde a gente tem uma figura de um diretor, de uma diretora de cena, figura de um dramaturgo, de uma dramaturga, só que não existe essa questão. A gente sabe que eles estão ali para guiar, né, o trabalho. Só que todos ali, naquele processo, têm uma voz. Então, todos ali vão participar daquilo dessa forma conjunta mesmo. Esse momento de, não sei se adaptação é a melhor palavra, mas esse momento de entendimento de como funciona cada turma e cada grupo de alunos ali, que eu trouxe, né, que eu lembrei dessa questão de obra aberta, obra fechada. Então, por exemplo, a gente tem um filme onde ele já tem início, meio e fim, e a gente vai ali até o cinema ou em casa e assiste aquele filme que já está pronto. Que ninguém está esperando uma resposta nossa para saber se o personagem X vai ficar com o personagem Y, por exemplo. Um exemplo aqui bobo até. Que é diferente do que acontece na novela, por exemplo. Na novela, tipo, existe toda uma situação onde se o personagem tá sendo bem carismático com o público, ele vai ganhar mais tempo de cena, e se aquele casal que não estava previsto deu certo, ele vai ter mais tempo de cena. Então é uma obra aberta, onde se espera um retorno do público em relação àquela obra.
né? Da mesma coisa que a gente vê acontecendo com séries que são canceladas, que são renovadas, tem um pouco disso, né? E eu acho que quando eu trouxe isso foi para falar que acho que as aulas são grandes obras abertas, né? Onde você vai vendo que vai dando certo, que não dá. E porque eu acho que o mais legal, que eu acredito que aconteça, é quando o docente ele também aprende com os que estão ali. Então ele também vai aprender, né? Como lidar com aquilo e qual é a melhor maneira de talvez cativar, de talvez fazer com que uma interação aconteça. Então, acho que nesse sentido, acho que talvez a gente pode chamar as aulas de grandes obras abertas aí. E essa conexão, né, da obra aberta com a sala de aula dá para a gente pensar que às vezes uma aula em si, ou um objeto de aprendizagem, um vídeo, uma atividade, pode ser sim uma obra fechada, você já fez o vídeo, já gravou, já imprimiu aquela atividade, já é uma obra fechada, mas dentro de um contexto maior, de uma sequência didática, ou de um currículo, ou de um plano, um planejamento anual, isso precisa ser visto como uma obra aberta, né? Então, às vezes, você tem lá... Muitas vezes, imagino que o autor está lá escrevendo a novela, ele já sabe o que vai acontecer no último capítulo. Ele já sabe ali quais são as Sim, principais viradas, quais são as principais tramas ali dessa novela, ele já sabe. Da mesma forma que o professor precisa saber qual que é o objetivo de aprendizagem que ele quer atingir no final daquela sequência didática ou no final daquele período. Só que aí os caminhos para isso podem depender depender do feedback do público, né? Depender, vou dar mais tempo de tela para aquela atividade que engajou mais, para aquele assunto que engajou mais os alunos. Isso é ter uma abertura aí para improvisar, né? Dá para pensar também na questão do repertório do professor, né? O professor é importante, é uma prática que é importante ter um repertório vasto ali. Então, o professor, a gente tem em estratégias de formação de professores muitas abordagens diferentes. Então, tem gente que olha mais para a tecnologia da educação, que olha mais para jogos, que olha mais para competências socioemocionais, que olha mais para mediação, metodologias ativas. Enfim, existem um monte de abordagens metodológicas, de ferramentas para o professor. Mas nem sempre, aliás, é difícil que tenha um professor que consegue abordar tudo isso, né? Pegar todas as mudanças e todas as ferramentas. Então, tem gente que trabalha de diferentes formas, né? Isso vale para o professor e vale também para o ator. Eu estou fazendo o caminho contrário agora, já levantou esse ponto. Como que você acha que cabe essa conexão assim do professor reconhecendo essa questão da identidade? onde, onde a gente tem esse amplo conhecimento sobre várias técnicas, várias coisas, só que a gente sabe os lugares onde a gente sabe lidar melhor, né? Ou a gente se sente até mais à vontade, né? Então, por exemplo, adorei essa impressão de papel que você fez, porque eu me vejo no mesmo lugar como ator, assim, eu me vejo na necessidade de ter noções de canto, de ter noções de dança, de ter noções de outras culturas, inclusive, porque, por exemplo, sei lá, amanhã eu recebo um personagem que ele passou um tempo em determinado país. Assim, eu vou ter que descobrir como que é aquela cultura, esse tempo todo. Então a gente tem que ter esse amplo conhecimento. Eu acho que é mais ou menos isso que você traz, né, dessa questão de versatilidade. Mas também tem esse lugar de você saber a sua identificação com algumas coisas, né? Então, por exemplo, não é necessariamente porque eu sei cantar ou sei dançar que eu vá fazer teatro musical, ou talvez seja só com o teatro musical que eu trabalhe. Então a gente vê hoje que artistas que só trabalham mais com comédia, que você sabe que ele só trabalha com comédia.
E claro que isso não impede de você ir para outros caminhos, de jeito nenhum. Mas a gente sabe alguns lugares onde a gente se dá melhor. Acho que pior não, né? Acho que a gente se conhece em todos os níveis, nesse sentido. Então, acho que com o professor é até mais, talvez, fechado, não sei, quando escolhe essa técnica, talvez, então eu vou trabalhar nessa técnica. Então, eu vou trabalhar com música, com parte de música, eu vou trabalhar com determinadas técnicas ali para eu atuar com os meus alunos. Um professor de literatura do cursinho, ele era ator também, e quando ele foi explicar sobre a obra de Macunaíma, ele interpretou o primeiro capítulo do livro de Macunaíma. Então, ele trouxe uma técnica dele, um conhecimento dele, e foi a maneira que ele encontrou de passar aquele conhecimento, de passar, Uhum. até mesmo de prender a atenção. Imagina, você chega numa aula, tem um ator interpretando a mãe de Macunaíma parindo ali. Você fala assim, né? Então, e claro que não é de jeito nenhum que tô aqui indicando assim, todo docente agora precisa interpretar e a mãe de Macunaíma. De jeito Uhum. nenhum, mas assim, encontrar os lugares onde você consegue, olha, eu me dou bem nisso daqui. Então, será que eu consigo trazer isso para minhas aulas, trazer isso para minha didática? Então, também aproveitar, acho que talvez ter esse autoconhecimento, né, para falar assim, como que eu posso inovar, né, sair um pouco de uma educação formal, até que não tá dando muito resultado. Uhum. E é legal que essa questão do professor que interpretou lá a Macunaína, não significa que todos os professores, todas as professoras precisam trazer isso. Você trouxe, é muito mais vou identificar o que, que eu gosto, o que, que eu sei, o que, que faz parte de mim, o que, que eu consigo trazer ali para minha prática, né? Então é importante ser versátil, né? Então, imagino, sei lá, todos os atores, todas as atrizes precisam minimamente ali ter uma consciência corporal, ter a questão da colocação da voz, ter uma forma de decorar um texto, enfim. Assim como o professor precisa ter também o mínimo ali também, né, de voz, de corpo, e precisa ter o mínimo de saber avaliar, saber fazer um planejamento, saber fazer uma mediação em sala de aula. Então, isso tudo faz parte do repertório. Mas aí pensando no repertório extra, né? Então, nem todos os professores vão conseguir usar, precisam usar jogos em sala de aula, por exemplo, ou colocar os alunos para fazer uma produção de um vídeo, ou colocar os alunos para declamar uma poesia. É, então, ou fazer uma aula de ciências baseada em culinária, ou fazer, enfim, dá para trazer vários elementos, mas o professor precisa se identificar, né? Eu imagino que sei lá, o ator precisa perceber, às vezes o ator tá lá falando uma frase que é super preconceituosa, que não tem nada a ver com ele, aquela frase meio que não cabe nele, aquele personagem não cabe para ele, né? Ou então, mesmo uma coisa referente ao desempenho. Ali, às vezes ele tá cantando e ele se reconhece como uma pessoa que não canta tão bem. E o professor precisa saber disso também, né? Putz, ó, eu tô aqui fazendo uma aula mais teatral, porque me disseram que é legal, mas eu não sou bom nisso. Eu não gosto disso. Eu não passo verdade nenhuma, né? Bom, então a gente está chegando ao final da nossa conversa com o Vitor Lins. Ele trouxe bastante coisa interessante da relação do trabalho de ator com o trabalho de professor, a questão da escuta aberta, a questão da possibilidade de ser flexível ali perante os alunos, perante a plateia, né, de poder adaptar, enxergar as sequências didáticas, enxergar o planejamento como uma obra aberta que depende do feedback desse público para ser construída. E, na verdade, também não enxergar o aluno como público, não enxergar o aluno como plateia, mas enxergar o aluno como um outro ator
que está ali trocando, né? E construindo junto, né? Aprender com o aluno e trocar e estar aberto para esse momento de troca. Bom, se você gostou dessa conversa com o Vitor Lins, se inscreve no canal da IFE Educação, comenta esse vídeo, conta pra gente se você quer que a gente chame algum outro profissional, o que professoras e professores podem aprender com reticências, diz pra gente e a gente vai correr atrás. Obrigado, Vitor, pela conversa, foi muito massa, acho que você trouxe bastante coisa interessante e fala um pouquinho do seu canal, do seu projeto, aproveita o momento para contar pro pessoal o que você faz. Bom, primeiro eu que agradeço, Vi, adorei o papo, adorei a conversa. Acho que é uma conversa que agrega muito e a gente pode ficar aqui falando por horas, né? Afinal, são duas profissões que a gente fala muito sobre relações humanas, né? Acho que são duas profissões onde a gente trabalha com a troca, trabalha com a escuta, trabalha com o ser humano, né? O ouvir, e eu acho que isso é sensacional. Eu sou suspeito porque eu adoro, né? Além de ser ator, eu trabalho com comunicação, então eu adoro me comunicar, né? E recentemente eu comecei a falar de literatura, né, na internet, com o canal Vou Lendo, tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram, @voulendo. E acho que é isso, acho que é esse o pequeno jabá, o pequeno merchan. Canal super indicado, eu assisto desde o primeiro vídeo, tá o quê? No terceiro? Já Não tem tem mais. muitos ainda, gente, Mas um mas se canal. você estiver vendo esse vídeo em 2022, por Pode ser que exemplo, tenha aí já mais. pode ter mais, já pode ter Pode mais ser. vídeos. Bom, legal. Você falou da escuta, você falou da sensibilidade, né? De poder escutar e sentir. Desculpa.